E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Pois então, meus caros, vamos aos próximos episódios desta estranha realidade, como um filme que me faz pensar, chamado Show de Truman, com Jim Carrey, onde ele vive em uma estrutura, né, que representa então uma cidade, por exemplo, e desde o nascimento dele, ele é filmado e todas as pessoas, todas as interações ali junto o crescimento dele com a vida, né, são personagens, porque ali é um propósito, né, de um programa de TV que mostra a vida dele sendo gravada e assistida por todos. Tô dizendo isso porque é muito curioso, cara, ser de uma certa forma, né, eu tenho dificuldade em dizer isso, né, mas um criador de conteúdo, um youtuber, que mais? Figura pública, cara, não consigo de fato, mano, me identificar com isso, né? Mesmo aqui no meu microcosmos, né? Vocês me acompanham e tal. Figura pública, cara, é uma figura que tem realmente uma presença maior, né? Tanto quanto eu não consigo dizer que sou escritor, nem artista plástico. Mas ok, né? São identificações aí para que tenhamos algum nível de posicionamento social. De qualquer forma, né, eu fico pensando aqui, porra, é uma novelinha, né? Que eu venho aqui compartilhar as coisas que eu tô vivendo, as coisas da vida, acreditando que isso tenha uma importância, né? Cara, realmente existe, né, uma importância aqueles que se identificam, mano. É muito legal, sabe? Eu recebo coisas assim que eu falo, puta que pariu, mano. Nem eu fazia ideia, sabe? E são muito legais mesmo, sabe? Muito legais, cara. O real propósito que eu tenho ao compartilhar esses conteúdos, enfim, né? Que desde 2010 existe, quando eu comecei a escrever. Vamos lá. Eu trouxe aí, né, uma série de compartilhamentos com ao épico episódio da crise de ansiedade, que se transformou aí em um romance. E ali, cara, hoje eu tô com a boca muito amarrada, cara. E o gosto metálico, né? Porque isso tem ligação total com os medicamentos, os psicofármacos, que inclusive é uma das coisas que eu vou falar. E essa relação, né, de uma somatização que surgiu com a rinite, que eu já possuo, né? Mas entrou numa propriedade de rinite emocional, alcançando inclusive uma real presença de uma sinusite, coisa que eu nunca tive, que vez ou outra fica muito intensa, né? Vez ou outra não, todos os dias eu chego naquele momento muito intenso. Cheguei até o nível de uma sinusite seca, que afetou, cara, toda a minha parte respiratória, né? Então assim, a minha impressão, cara, é que realmente quando eu trago algum conteúdo, né, alguma ideia, etc., exista, obviamente, porque eu vivo, né, eu compartilho, eu crio uma sequência de conhecimento, principalmente das associações, né, de um certo desdobramento continuado. Então, é muito interessante pra mim, porque quando eu recebo, né, algum tipo de comentário, alguma pessoa me procura, obviamente, cara, quem é que vai ter saco, mano, pra assistir quase 1.500 vídeos, mano, que eu tenho aqui, sabe? Porra, que tem ali dos meus 6 livros, cara, né? Sem contar que, porra, eu tenho vídeos de 2 horas, mano. Só que todos eles estão dentro destas sequências, mesmo que tenhamos ali algo pontual, né, diferente talvez daquela linha do tempo e daquela construção, ou daquela temática que de repente é presente por alguns meses e tal,
fica solto, né? Então, pra mim, cara, é muito interessante ver como essa relação de uma novela, né, de um programa que representa talvez isso, é falho, porque não entra, né, a uma necessidade, pra mim, no caso, de ser bem interpretado da forma que eu gostaria de ser interpretado, tá ligado? Então é muito legal isso, porque entra nas minhas questões, cara, de vaidade, né? Os cuidados à minha imagem, aos meus valores, né? Então é muito interessante viver esse tipo de participação existencial aos primados digitais, tá ligado? Pois bem, né? Só para não ficar tão vago, né? Numa introdução homérica, como sempre, aqui, hoje um pouco mais curta de 5 minutos. Não tem 2 meses, cara, que eu tive a crise de ansiedade. Realmente já tá muito compartilhado nos vídeos anteriores, os mais recentes, eu não vou entrar tanto nisso. Mas ontem, cara, eu fiz uma sessão, né, com o meu psiquiatra, cara, tivemos uma consulta. E eu reportei a ele como eu tô incomodado com algumas coisas que eu tô vivendo, algumas coisas que eu tô sentindo. Como eu tive muitos efeitos colaterais quando eu comecei com um remédio novo, quando eu aumentei as doses dos meus remédios, como eu fui atingido, né, fisicamente. E aí, nós chegamos em um momento onde, realmente, por existir já uma nova estabilidade, né, mesmo que eu tenha momentos de uma depressão muito profunda, muito intensa, cara, mas ela tem uma duração muito curta, né? Sei lá, uma meia horinha, assim. E obviamente, até por ter, sim, cara, uma caminhada, né, de um trabalho muito sério com as questões originárias ali, num ponto de transformação em relação ao vício em drogas, então a recuperação, eu realmente possuo uma série de conhecimentos que eu ainda posso usá-los, né? E digo isso porque eu tô tentando viver e ter alguma coisa nova onde eu não precise sempre estar, cara, com uma grande severa e tirana, velho, condição de me manter firme às necessidades padrões, né? Então eu tô tentando manter ainda uma firmeza, uma retidão, né? Um condicionamento ali que me faça agir e reagir com as necessidades que existem com a vida, mas de uma forma mais leve, né? Então, existindo assim, né, neste período de quase 2 meses com a épica crise de ansiedade, ai, caralho, eu tenho mordido minha língua, mano, puta que pariu, velho. Nós entramos, né, em uma redução, uma progressiva e possível, principalmente, retirada de um dos remédios que foi mais importante naquele momento, que estourou tudo, né? E, inclusive, o não precisar usar de manhã, né? Tanto quanto o outro, que já estava numa dose super alta, mantendo, então, apenas um remedinho, velho. Um remedinho, mano. Porra, velho. Porque esse sou eu, mano. Caralho. Porra. Eu odeio remédio, mano. Eu acho uma bosta, velho, né? Tanto quanto eu acho super importante, tanto que eu procurei meu psiquiatra, já estava em um trabalho por causa da depressão e ansiedade. Eu sigo na risca, velho. Eu sigo na risca o bagulho, tá ligado? Mas eu odeio, mano. Eu odeio. Eu não me identifico com isso. Me identifico com outras coisas, como já tem vídeo compartilhado aqui, que é o vídeo de nome placebo sintético. Então isso me trouxe, mano, uma alegria, cara, uma certa felicidade em ver que, sim, as coisas estão melhorando. E realmente, aquele episódio que ficou muito marcante, né, ele já está sendo diluído, né? Então, com certeza, eu vim aqui para compartilhar com vocês, né, porque de uma certa forma faz parte dessa novela egocêntrica, né, onde eu preciso talvez ter ali vias de reconhecimentos e trocas que me faz sentir parte e validar também, né, essa qualidade de meu ofício complementar. Mas não somente essas questões,
nós entraremos em algumas reflexões aqui para que também não fique tão vago esse vídeo, em cima de uma, cara, ligação, conexão, ponte associativa, que mais? Para deixar bem prolixo, bem filosófico e bem dramatizado, né? O que temos aqui como face real do meu trabalho, né? Pois bem, vamos diluir e deixar com que a vida se manifeste. Para é o seguinte, cara, eu ontem fiz, né, um curtíssimo, velho, texto compartilhado aí junto ao vídeo anterior, e aquilo foi de suma importância para mim, porque aqui junto a vocês, mesmo que eu tenha alguns momentos onde eu traga assim essas dramatizações mais intensas, né, e prolixas, e até mesmo de uma natureza arquétipa, numa conversão à semântica, né, que essa é a minha natureza. O meu trabalho de escrita, ele é realmente onde eu encontro a minha força, tá ligado? E quando acontece algo, cara, que me aproxima nesse lugar, é incrível como o que talvez eu crie, né? Ou o que eu consigo ler junto à vida vem através, cara, de uma ilustração, né, refratária dos pensamentos em uma estrutura lúdica, por assim dizer, muito parecido como estou aqui verbalizando, né, essa engenharia. E ela vem completa, né? Então, algo se dá ali como, de repente, um pensamento, né? Um sentimento na conversão do pensamento. Toda a estrutura de sustentação, de consolidação, então, desta epifania, por assim dizer. E o fechamento, né? A conclusão. Quais as vias práticas, então, dessa conexão a uma construção de ideia ou de importância, né, ao que muitas vezes pensamos, sentimos, e pode assim então ser transferida, né, ou aplicada em práticas para a existência. E eu percebi, mano, realmente, cara, eu percebi assim que eu vinha, né, de uma forma, tanto aqui como vocês, tanto quanto meus elos, né, de conexões sociais e... Caralho, vai tomar com essa porra de carregador, mano? Aí, caralho. Tanto quanto os meus elos, né, de trocas e convívios e presenças familiares e amizade, cara, amizade pra mim é um lugar tão interessante, porque é uma zona onde eu me sinto muito confortável, tenho muitos amigos e é um lugar que eu não preciso, cara, fazer nada, mostrar nada, ter nada, tá ligado? É uma conexão real, cara, ao que é, tá ligado? Mas em todas as outras, né, até mesmo com algumas pessoas mais próximas, de família, né, e com certeza a posição que muitas vezes eu penso ter, penso ser, penso estar, ao que cabe então, novamente, né, o protagonista do show de Truman. Ou seja, né, eu, como uma figura pública, um criador de conteúdo, um escritor, né, um artista plástico, então, qual de fato é a minha verdade junto a vocês? E essas coisas, elas começaram, mano,
fica muito forte, né? Tanto quanto na minha área mais real, cara, do que sou, que é a paternidade. Também, caralho, né? Tanto quanto nas questões sexoafetivas libidinosas, novamente, né? A grande inquietude, mano, de um período que eu venho aí sentindo e tentando entender e trabalhar e ali, cara, meio enroscado e ainda que, sabe, presente, pronto, em condições e lúcido, disposto, né, a execução das necessidades, dos compromissos, das responsabilidades, dos deveres, não tendo ali, cara, a mesma conexão que eu tenho ao ver na vida aquilo que realmente representa, cara, como eu absorvo, é essa palavra que eu posso usar, vida? Algo, né, das subjetividades junto às tramas paradoxais e fractais da existência, alinho elas as minhas próprias verdades, né, conforme as minhas impressões de identificação ao que eu tenho com a vida, e as transfiguro de uma forma que eu entrego a vocês, né? Tudo bem, tá um pouco difícil esse vídeo, né? Vamos lá. Muito prolixo, muito filosófico, poético, artístico, mas a gente vai chegar no ponto principal. O ponto principal, cara, né, até mesmo muito próximo do vídeo que eu fiz anterior a esse, é o seguinte: existe, porra, quem aguentou aí homericamente 17 minutos agora vai receber, né, o que talvez tenha de importância tradutória, né, a uma possível identificação para até mesmo uma criação do seu próprio caminho, né? Existe, cara, muitas verdades semelhantes no vício de droga, tá? Vamos segmentar aqui com a questão da droga. As destruições do vício, onde a droga ali em algum momento se tornou, cara, uma leal amiga, um leal amigo, né? Fazendo-nos encontrar, né, um posicionamento de participação na vida, independente da maneira, né, da sua presença ali, de conectividade, até mesmo nas questões, né, de compartilhamentos comportamentais, tanto quanto, cara, nas narrativas criadas em uma metamorfose, né, correspondendo à borboletinha que passou aqui, de uma narrativa talvez nem mesmo correspondente àquilo que você sinta e pense, talvez ser a uma medida de um posicionamento na necessidade de um pertencimento, mas que independente das respostas externas, né, que ali estão
atreladas, né, atribuídas ao meio que você convive, mas que te satisfaz internamente, porque se tornou tão real aquele nível de narrativa que você desenvolveu, que você mesmo, cara, vive o conforto de uma mentira para que você suporte, então, as verdades das realidades não condizentes àquilo que você transformou em verdade, mas que não são afetadas, né, as interações que você, de repente, ali tem, né? Tentarei, então, deixar com um exemplo muito simples aqui. Na minha jornada, onde desde a infância, inclusive compartilhado com os vídeos anteriores, inclusive compartilhado desde o meu primeiro livro, né, compartilhado em muitos momentos, cara, eu vim de uma infância onde eu me sentia realmente muito inseguro, muito assustado, com muito medo, me sentia muito feio, muito burro, pobre. Então assim, cara, eu vim, cara, de um lugar de muito sofrimento, de muita rejeição, de muita humilhação, né, de abandono, de negação, né, às minhas vontades, aos meus desejos, né, privações, muitas vezes por não existirem, né, condições, possibilidades em ter aquilo, em viver aquilo, em estar daquela forma, né? Então eu acabei crescendo com muita frustração, muito enrustido, né, muito recalcado, muito reprimido. Dado fato, na adolescência, junto às drogas, uma libertação completa, onde ali mesmo eu comecei a criar narrativas de verdades que não correspondiam às dinâmicas existenciais, mas que me preenchiam e me davam ali, cara, uma satisfação de um posicionamento na participação da vida, né? Ao passar pelas semelhantes realidades, não as mais comuns, né, as mais a palavra que tá aqui seria as mais populares ilustrações do que talvez seja o vício no seu lugar já de total destruição pelas drogas, que muitas vezes são retratadas até mesmo pelos nossos veículos de comunicação como aquele viciado, né, dando baque, né, porra, já com as veias estouradas, ou, mano, de cobertor, fumando pedra, né, velho, e curiosamente, muitas vezes, cara, o que aplicado, né, com o que envolve a cocaína são momentos de luxúria, né, cara, é engraçado isso. Mas ainda assim temos também algumas apresentações, né, até mesmo por estes veículos, onde o estado de destruição com a cocaína realmente ali tá uma pessoa definhando, né, mas dificilmente encontra-se com as questões da maconha, algo desse tipo, e o álcool, né, mais acessivelmente compartilhado pela sua grande e muito difícil, né, presença destrutiva, né, pelo alcoolismo, já naquele momento onde não somente as mídias nos oferecem, como conseguimos ver em muitos lugares daqueles senhores, né, que tão logo 9 da manhã estão em algum tipo de botequinho tomando suas canjibrinas, né? Então a gente tem, de uma certa forma, alguns signos, né, algumas simbologias, algumas alegorias de uma representatividade até mesmo segmentada, né, pelos teores das drogas e suas
naturezas viciativas com essas relações e essas semelhanças do que seria então a destruição pela droga. A gente vai chegar em um lugar, tá? Muitas voltas, prolixo, mas é por aí que a gente vai. Na sua outra condição, ou seja, do vício, a recuperação, o tratamento, até então, né, até mesmo, posso dizer aí, deixa eu tentar pegar alguns pontos aqui de referências ao que eu quero compartilhar com vocês, mas é muito recente, muito recente. Não ainda nas grandes potências das veiculações, ao que nos cabe, né, todo corpo de comunicação, ou seja, filmes, novelas, séries, programas, as mídias impressas, elas estão obsoletas, né, infelizmente, né, porque isso cria um aspecto de ansiedade interminável, mano, pela dificuldade das pessoas realmente consumirem algo que exige um nível de, eu diria, inteligência emocional, um tempo e espaço muito mais próximo à nossa natureza orgânica do que essa natureza que, de uma certa forma, precisamos acompanhar, que é totalmente sintética, artificial, digital, virtual, simulada, com rápidas entregas, apresentações e compartilhamentos que não se sustentam por alguns segundos, né? Como por exemplo, dificilmente uma pessoa conseguiria, talvez, se já assim, né, abduzida e possuída, aspas, né, de uma forma hipérbole, aos nossos modelos do mundo digital, né? Então, os áudios no WhatsApp, eles já possuem um aceleramento, né? Tanto quanto os vídeos. Os nossos filmes hoje, eles dão as respostas a cada rápido quadro de alteração ali, talvez em cima do roteiro, né, da história, do desfecho, porque precisa de alguma maneira prender a pessoa, senão ela fica dispersa, né? Ela não consegue, como os filmes antigos, ter ali uma cena onde você passa talvez 10 minutos com um diálogo que tiveram, sei lá, no máximo 20 palavras, e o que realmente ali é apresentado é o tempo da vida, é a emoção da pessoa, a forma que a pessoa reage a uma situação que representa ali, então, algo daquela dramatização, né? Então nós não temos ainda, nos grandes veículos, o que nós já encontramos há pouco menos de 5 anos, tá? Pouco menos de 5 anos, que se deu com as nossas mídias de possível criação independente, né? Como por exemplo o Instagram, como por exemplo o YouTube, entre todas as outras redes digitais sociais, onde, diferente dos filmes, aquele que vivia a realidade do vício e aí iniciava então uma nova realidade com recuperações e tratamentos, daquela potência destrutiva, né? Não importando qual seja ali o cenário, a história envolvida, que muitas vezes tá ligada a muito sexo, muita luxúria,
destruições reais, né, de família, de patrimônios, criminalidade, né, muito próximo disso que recebemos dessas mídias, desses grandes veículos. Uma pessoa que se torna pacata, institucionalizada, totalmente religiosa, numa estrutura, né, correspondente então a toda participação, desde os pontos estéticos, a maneira que fala, os seus níveis de socializações. Então, o que encontrávamos de uma certa maneira era, cara, aquela pessoa que até mesmo tinha uma sedução, né, um encantamento, um brilho, né, por viver todas as pulsões dos nossos desejos e dos nossos prazeres, e que por fim terminou, cara, em uma grande desgraça. Essa mesma pessoa virando, mano, um ser encaixado ao que se entende então de uma vida onde agora ela viverá então a felicidade, o amor, a conquista, mas encaixada não em uma grande alegria um pouco mais descolada, né, ou ainda assim brilhante. Então somente, cara, aquela pessoa que até mesmo muda o seu visual para um tipo de perfil que pode ser visto de uma pessoa sóbria, né? E para que tenhamos aí alguns vínculos de conexões entrando de uma forma um pouco mais direta, que bom que hoje nós encontramos por estas mídias que nos possibilitam ser os nossos próprios protagonistas de uma novela, de uma série, de um filme, pessoas que estão vivendo coisas maravilhosas, pessoas que continuam sendo, mano, brilhantes, pessoas que encantam, que seduzem, pessoas que, mano, encontraram, velho, novas verdades junto à vida, e de uma vida muito melhor, cara, de uma vida muito mais gostosa, de uma vida muito mais real, sabe? Já sem precisar da droga como algo que as confortava, né? Ou as dava as possíveis formas de estar junto à vida, né? Sejam pelas suas próprias narrativas, ou mesmo a própria interação com a vida, né? E deste ponto nós vamos explorar mais algumas relações para que então possamos fechar, mas conectarei tudo para que pelo menos tenhamos aqui algum possível nível de aproveitamento, né? A qualquer tipo de tradução com as identificações em possíveis criações de vossas jornadas. Nessa nova realidade, né, destes importantes protagonistas, né, aos compartilhamentos de uma presença ainda não muito explorada pelos grandes veículos, mas sim já ganhando espaço e já existindo como uma referência daquele que ainda está vivendo as destruições da droga, mas que não irá se identificar tão facilmente, ou talvez nem nunca se identifique,
aquele padrãozinho que recebemos como felicidade de ter se libertado da droga, né? Porque diga-se de passagem, né, mano? Caralho, velho. O malandro viveu uma pá de coisa, velho. Hollywoodiana. E aí, mano, o cara depois vai viver feliz como, brother? Em bolhas, mano. Onde, caralho, velho? Ele é aquele drogado, mano, que tá vivendo aqui direitinho. É quase como um senhorzinho numa festa de criança, mano. Fica sentado na cadeirinha ali, mano. Da hora que chega, a hora que vai embora, mano. Recebendo os salgados naquele pratinho, mano, de plástico, todo mulambento, mano. E um guaranazinho com a metade do copo. Quem tá do lado do senhorzinho? O drogado que tá sóbrio, né? Feliz. Arrumadinho, com o cabelinho arrumadinho, bonitinho, de roupinha bonitinha. Mano, vai se identificar nunca, mano. O cara chegava de moto, mano, porra, velho. Com uma mina na frente e outra mina atrás, velho. Cheio de droga no bolso, mano, rindo. Porra, conversando com todo mundo, dava um beijo na testa do vovozinho, mano. Era feliz pra caralho, velho. Né? Até a hora que ele começava a espanar, mano. E a família falava, mano, chega, velho, né? Papelão, mano, né? Então, assim, é foda o bagulho, mano. Essas transições, mano, das personas que criamos, é muito foda, velho. Sendo assim, este novo fenômeno, mano, ele tem criado realmente a possibilidade, mano, de um encontro a outras faces que até então não eram conhecidas, cara, entre o vício e a sobriedade, sabe? E mesmo que ainda exista a falta de sabedoria, pois os conhecimentos nós já temos, tá? Estas informações, né, destas neoformações, né, que ainda são aspectos informativos, eles não correspondem ainda tanto a um conhecimento mais consolidado, podem ser, então, os trampolins, né, as pontes de conexões, as vias de rupturas de algumas bolhas, células, até mesmo estruturas, para que então alcancemos em algum momento algum nível de sabedoria real, cara. Ao que talvez seja ter, né, a questão do vício em droga, mas, como eu disse, segmentando um pouco mais nas questões das drogas, mas devemos ter isso a todas as questões dos vícios, tanto quanto, cara, não somente, né, aquele avatar, aquela persona, aquele arquétipo, né, de uma certa forma simbolizado como o drogado, né, o viciado, mas também há uma nova verdade, cara, de uma pessoa que continua, né, e encontrou novas formas de ser ainda assim atrativo, brilhante, né? De um compartilhamento, cara, que não necessariamente precisa entrar em um padrão, em uma normalidade, uma naturalidade, né, dos nossos meios de identificações com as relações que temos junto às nossas afinidades, ilustradas muitas vezes, né, com as formas que nos comportamos, falamos, vestimos e vivemos, do que cabe a uma segmentação tribal, né? Então, esse movimento, ele é de suma importância, mas a pequena falha ainda nisso, que é também muitas das coisas que eu vim compartilhando, é ter como a sua maior importância, né, ter como os louros, né, de sua ali nova posição, a exigência, né, ainda de uma certa forma imposta, exigida, condicionante de ser a sobriedade, a abstinência, né, o seu tempo sem o consumo da droga,
do álcool, da maconha, do psicofármaco, seja lá o que for, né? Os outros vícios, aquilo que o faz ter então todos os seus valores reconhecidos pela real conquista, pela real superação, né? Da real dificuldade, cara, que é parar de usar droga, né? Porém, se o mesmo vive uma relação de lapso, recaída e volta ao uso, o mesmo, né? Até mesmo o protagonista dessas mídias não tem mais lugar, pois não está com aquilo que foi inicialmente entendido nestas estruturas, nestas formatações adaptadas e encaixadas às formatações maiores da existência, né, da vida, como então algo aceito para que o mesmo, inclusive com os próprios nomes atribuídos, seja então inserido à sociedade. Viva então uma ressocialização, possua nele a reabilitação correspondente à vida. Então vejamos, cara, vejamos onde estamos, cara. A grande questão nisso é que, justaposto, né, as nossas estruturas, as nossas formatações, as nossas características, né, padrões, mesmo que dentro de uma série de diversidades, etc., né, as variedades que temos aí de níveis de pertencimento, etc., existe também as células, os núcleos, né, as comunidades, os grupos, as instituições, né, existe um corpo que é vivido, é regido, é feito, né, é construído, é mantido pelos próprios viciados, agora sóbrios, né? E estes mesmos que sustentam, né, este corpo, ou seja, as pessoas sóbrias, os mesmos têm nas suas importâncias, dependendo dos valores de cada corpo, como aquilo que o faz parte é ter então a sobriedade e a abstinência como algo que o faz pertencer àquilo. Mesmo que nestes corpos, inclusive pelas vias construtivas, né, para que então fosse formado este tipo de corpo, tem ali a questão do lapso, a recaída e volta ao uso, né, considerando então essas estruturas que tenham, né, a base da sobriedade e abstinência como o alicerce para todas as outras edificações da vida. Pois existem com certeza muitas outras coisas na vida que possuem, né, as verdades também funcionais de reduções, substituições, compensações e até mesmo, de repente, uma volta ao consumo daquele subterfúgio, sem que tenha, então, uma presença de dano pessoal e dano externo, né? Então, ainda que os protagonistas deste novo fenômeno, com as mídias de possível criação por uma autonomia, uma independência, a veiculação, tenham também, né, a importância associativa, e eu posso dizer inclusive apropriada, dessas estruturas que trazem, né, como aquilo que o faz ter, ser, né, estar em um posicionamento a ser reconhecido, não somente na sua célula, como na macrocélula existencial, seja a sobriedade e a abstinência, né? Então, os cuidados que muitas vezes, né, fizeram parte, inclusive, dos meus próprios questionamentos, né, uma sensação de
não de fato ser eu aquele que trouxe, né, como pioneiro o compartilhamento da relação inteira, a questão do vício em droga e depois a recuperação e a vida, né, sendo ali construída, reconstruída, etc. Mesmo já existindo uma série de coisas, eu vejo como, pra mim foi muito impactante, cara, e todos esses processos que eu tenho vivido e compartilhado estão me colocando nesse novo lugar, cara, que é um lugar de identificação onde eu vejo o quanto é importante, realmente importante, e talvez essa seja até mesmo a nova verdade, né? E talvez tudo isso exista, cara, para que novos alcances sejam possíveis, né? Sejam realmente possíveis para que exista, então, uma resposta mais prática, né? De conseguir trabalhar, né? Entrar nos processos continuados, né? De tentativas em parar de usar droga e viver a vida de uma forma sóbria, abstêmio. Porque realmente o encontro disso tudo para fecharmos é o seguinte: eu precisei, né, e sinto que ainda estou nesse momento, reencontrar qual que é o meu real valor, qual que é a minha real presença, o que realmente representa o meu trabalho que existe desde 2010, né? Porque não algo comparativo sobre ser melhor ou pior, né? As questões do posicionamento correspondente a uma temática ligada às questões do vício e da recuperação. Mas o meu alicerce, ele é constituído de uma forma orgânica. Ele nasceu de uma forma despretensiosa, ingênua, sem saber de fato o que seria, com caderno e caneta e lapiseira. Então, não somente isso, a forma que eu externalizo, né, as minhas vísceras pulsantes, muitas vezes até em olhares de muito sofrimento, de muita angústia, de muito desespero, né, de muita raiva, de muita tristeza, são poéticas aplicadas, cara, de uma forma que, para realmente entender, né, a cada interpretação individual, todo aquele conteúdo, de uma forma mais simples para dizer, ilustrado, né, pelo sofrimento, de uma forma também mais simplificada, tem como objetivo o encontro a si, como indivíduo, realmente se conhecendo, né, e se mantendo realmente aberto para novas verdades, em uma presença real de felicidade, cara, de amor, até mesmo, quiçá, paz, né? Então eu precisei viver, né, e ainda vivo, eu ainda estou nesse momento, o resgate a mim mesmo nessa relação do trabalho, né, do trabalho melhor. Eu precisei revisar o que de fato se fez da minha paixão, do meu amor, que pela vida, né, e a minha leitura junto à vida se transformou em um ofício complementar.
Então esses movimentos que eu tenho vivido, né, essas questões já compartilhadas recentemente nos vídeos anteriores, né, me colocaram de frente, cara, com o que realmente sou, ou penso ser, né, diga-se de passagem, mas que é alguém que continua aqui, que não se identifica, né, com as estruturas mais comerciais, publicitárias, né, das identificações das nossas linguagens visuais, ou até mesmo as vias, né, de oratórias e as questões de técnicas e, enfim, as estruturas que poderiam então engajar, né, criar identificações de outras sortes, mas que sim, independente de alguns momentos ali precisar, né, saciar a minha vaidade, né, ou uma real questão, né, também ligada a ser aceito, né, e com certeza a grande verdade que inclusive fez com que muitas coisas tivessem essas somatizações, né, de efeito ao meu corpo, me obrigando, né, a parar e até mesmo desse lugar encontrar algum tipo de humildade, sabe? Sem me ver, como muitas vezes eu preciso me ver, sendo aquele que tem o conhecimento, a prática, e ainda assim foi um pioneiro ao que cabe, né? A presença junto à mídia de uma dura verdade que é o vício em droga e a recuperação. Tanto quanto, cara, um certo desprendimento, né? Um certo desapego a algo que por muito tempo foi a única coisa que eu tinha de referência para poder me apresentar, estar e me sentir parte da vida com essa constituição da adicção, por exemplo, sendo então eu aquele que trazia ao mundo, né, aquelas verdades que estavam ocultas e que por mim fossem então acessadas por todos. E todo esse movimento fez com que eu pudesse realmente, cara, baixar minha bola, né? E obviamente, né, nessas dúvidas, frustrações, sabe, aquela inquietude, né, aquele, mano, medo, né, caralho, e agora, o que eu sou, mano, o que aconteceu, puta, o que eu tenho, né, fizesse com que eu mergulhasse, não somente neste recém-formato identificatório, né, de ter ali em 2010 eu começando a escrever, tanto quanto a minha própria vida, minha própria existência, cara, que é realmente onde eu me identifico hoje, né, eu estou permitindo com que não fique mais registrado em mim, ou pelo menos assim penso, né, ou também pelo menos entendo ser uma maneira de também estar junto à vida, sem a necessidade da questão da adicção como a minha especificação, o meu diferencial, a minha qualificação, né?
tendo então algo como a sobriedade e a abstinência. Porque realmente, ao resgatar também, né, as questões da infância, como eu tenho compartilhado hoje em novos olhares, né, em novas presenças e também em novas conversões práticas ao momento presente, eu tô tentando unificar tudo em uma única régua espaço, cara, da minha existência, onde eu continuo aqui, onde eu aprimoro, inclusive, esse lugar que de uma certa forma eu criei em 2010, e agora, mesmo que ainda a minha vaidade peça, né, que eu diga ser então aquele que abriu, né, um portal ou fez a primeira ruptura, né, esses processos de um nível mais consciencial do que seria então o vício em droga e a recuperação, o tratamento, até mesmo buscando me desapegar disso, eu percebo, cara, que o que faz realmente eu me reconhecer, porque a grande verdade é essa, eu preciso realmente me reconhecer para ser reconhecido. Então, o momento que eu me encontro realmente para concluirmos agora, pois já estávamos numa linha de encerramento, é que eu consegui, estou conseguindo, tá? Melhor. Me conectar novamente a uma subjetiva fonte, cara, de onde eu realmente vim, que é não precisar, pois eu nunca quis me adequar, cara, né? Até mesmo as atualizações, mano, de um novo momento, ao que de repente poderia fazer com que eu alcançasse, né, algo mais importante, como eu iniciei atrás e concluo agora, que é, cara, capitalizar, monetizar, ter o que talvez as importâncias e necessidades de ordens comerciais e publicitárias trariam talvez a mim, mas que nesse momento, cara, eu não posso novamente tentar viver algum tipo de normalidade padrão, pois em todos os momentos que eu tentei isso na minha vida, em algum deles eu fraquejei, e até mesmo eu não tinha percebido isso, mas o encontro, né, desse momento onde eu vivi um certo impacto, né, que me fez parar, né, porque me abalou fisicamente, e refletir, analisar, revisar, né, sobre tudo que cabe a mim. Ele também estourou, cara, porque de uma forma ansiosa eu não tava encontrando formas, cara, de conseguir sustentar, mano, financeiramente, economicamente, tudo isso que cabe ao meu ofício complementar. E talvez, para terminar de fato, o que faz com que eu esteja me reconhecendo novamente, cara, e me reconhecendo até mesmo em lugares que estavam adormecidos, como algumas coisas da minha infância, de uma natureza mais sutil, faz com que também
eu comece a conhecer algo que pode consolidar ainda mais o meu alicerce, lapidar já algumas edificações que existem, mas também ser um horizonte para novos ventos. Ai, vida, eu te amo. É que meu segundo livro chama Ventos e Horizontes. É isso, cara. Eu não posso fugir de mim, não. A grande batalha agora é entender como unificar todas essas verdades em um equilíbrio mais saudável, mas que só é possível pra mim quando eu realmente estou conectado, cara, com aquilo que eu acredito, que eu sinto, sabe, e faz sentido pra mim. Então é gostoso também encontrar ao longo desses processos compartilhado com vocês, nessa dramatização, né, com todo esse romance já compartilhado, vindo com os vídeos anteriores e junto esse, a continuidade, sabe, de uma resposta, de uma melhoria, né, e nessa criação, sabe, de realmente algo que se mantenha vivo. E é isso, tá ótimo. Ficamos por aqui, tá bom? Nós!